Por algum motivo, se sente como se a sua vida tivesse apagado. A flor mais bela parece não ter vida e nem cor. Se sente como se estivesse morta, estando viva. O sonho de um relacionamento feliz virou um pesadelo ou um inferno. Não obstante, os seus filhos têm se tornado irreconhecíveis, envolvidos na criminalidade, nas drogas. São tantos os problemas que desistir parece ser a única solução. Assim como você, muitas pessoas com casos idênticos aceitaram a proposta de mudar esta situação. Estou curado de tudo. Glória a Deus pelo milagre. Oi? Eu quero dizer todo mês assim cortava a luz, foi uma humilhação grande, mas nós perseverando. Aí quando nós começamos a frequentar esse ministério aqui, né, graças a Deus, mudou, bicho. Mudou e graças a Deus está mudando cada vez mais. Mudou a visão. Aqui o contrato. Aqui o contrato, pessoal. A empresa é sua. A empresa é minha. E aí, como é que ela está? Ela está fechada? Ela está funcionando? Você vai abrir ainda? Como é que está? Ela está funcionando, vai fazer 3 meses já. Vai vender no Brasil e no mundo. Está vendendo em Natal? Está vendendo no Nordeste? Estou vendendo na região do Natal toda. Todo o material que eu produzo já está vendido. Sim, hoje o sofrimento faz parte do passado. O lar foi restaurado, a felicidade é uma realidade. No domingo do Senhor, a sua vida não será a mesma. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Momento da Vitória. Nós estamos direto do altar da sede da Igreja Cristã Caminho da Vitória, aqui de Fortaleza. Hoje, segunda-feira, vamos clamar ao Senhor daqui a pouco, às 18 horas. Quero orar pelas suas finanças. Você que está me acompanhando aqui pelo rádio, que está me acompanhando aqui pelo canal no YouTube, vamos orar para Deus abrir portas. Deus vai socorrer você. Deus vai fazer um mover na sua vida financeira. Você ora para isso, não é verdade? Então junte-se a mim na oração que vou fazer daqui a pouco. Você que precisa de um milagre, Deus vai chegar na sua vida. Se você precisa de oração nessa área, manda o seu nome, manda o seu pedido para cá, o seu pedido de oração pelo nosso WhatsApp da oração, porque por ali estaremos orando por você, tá bom? Eu vou ler aqui uma palavra. Eu estou aqui com o livro de Jó, capítulo 14. Jó, capítulo 14, de versículo 7, a palavra de Deus diz o seguinte: para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ou seja, as raízes poderão até envelhecer no solo e o seu tronco até morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramo como se fosse muda plantada. Mas o homem morre, e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Uma fala de Jó muito triste. Essa foi uma das indignações de Jó por viver numa vida cheia de fracassos, no caso, aonde Jó havia perdido tudo. Por isso esse texto está dizendo: tem jeito para uma árvore cortada, mas não há jeito para o homem? Está perguntando aqui.
se para uma árvore cortada, ao cheiro das águas ela rebrota? Ele está indignado aqui, e não tem jeito para o homem, porque o homem, ele está dizendo assim, mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Irmãos, Jó aqui, nessa fala de indignação, é óbvio que ele não conhecia Deus totalmente. Deixa eu explicar melhor para você. Jó era um servo de Deus? Sim. Só que há um antes e um depois na vida de Jó. O antes, Jó servia a Deus só de ouvir falar, ou seja, só por informações. Servia a Deus, mas nunca tinha tido uma experiência com Deus. E foi nessa altura em que ele havia perdido tudo e falou essas coisas aqui, que até para uma árvore cortada havia jeito ao cheiro das águas, mas para ele não. Se ele morresse ali, acabou. O Jó antes de conhecer a Deus. Então Jó quis dizer: há esperança para uma árvore, mas não há para mim. A sua esperança, a esperança de Jó, ela estava fragmentada. Nenhum de nós aqui passamos por aquilo que Jó passou. Jó perdeu a riqueza, perdeu a saúde, perdeu a família, perdeu os amigos, perdeu tudo. O que lhe restou? A sua esposa, que falava muitas coisas ruins de Deus. Então a Bíblia diz que Jó, ele superou aquela fase ruim. Por isso que a esperança estava fragmentada. Estava um pouco complicado acreditar vivendo naquela situação. Lhe faltava forças porque perdeu tudo. Não é diferente de algumas pessoas no dia de hoje. Eu não estou falando na mesma escala de Jó, mas para algumas pessoas um pouco diferente, os problemas que estão ao seu redor, que embaçam a sua visão, e às vezes você tem dificuldade de crer também nas promessas de Deus. Talvez a pressão sobre você é tamanha que em alguns momentos você fica sem querer acreditar que Deus pode mudar a sua sorte ou a sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ainda no livro de Jó, no capítulo 42, lá no capítulo 42 e o versículo 1, veja o que diz. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Você está vendo o detalhe? E me arrependo. Ele se arrependeu daquilo que havia dito antes. O que ele havia dito antes? Na verdade, ele falou muitas coisas antes. Falei ainda há pouco
que ele falou que tem jeito para árvore cortada, mas para ele não. Aqui no versículo 6 do capítulo 42, ele está se arrependendo dessas falas. Ele está dizendo que antes servia a Deus só por ouvir falar, mas agora os olhos dele estavam contemplando quem era esse Deus. No capítulo 42 está falando sobre a restituição que Deus fez na vida de Jó, restaurando sua saúde, sua prosperidade, sua família, sua paz. Tudo aquilo que ele havia perdido, o Senhor restaurou em dobro. Antes, a esperança dele estava meio fragmentada, ou seja, estava um pouco complicado de continuar acreditando. Mas mesmo assim perseverou. E o resultado foi esse. No versículo 12, olha o que diz o verso 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Ou seja, o versículo 12 está dizendo que ele teve em dobro, 2 vezes mais o que ele possuía antes. Tudo voltou para as mãos dele, mas em dobro. Então, gente, há pessoas que estão quebradas, cortadas, não conseguem crer mais na cura, não conseguem acreditar mais nos milagres. Há pessoas que chegaram no estado de dizer: para mim não tem mais jeito, eu sou uma árvore cortada. Vive sem esperança, como se só estivesse esperando o fim chegar. Há pessoas vivendo assim. E há pessoas que vão perguntar: Senhor, por que essa luta? Por que essa situação? Por que eu estou passando por isso? Há muitas perguntas de muitas pessoas. Eu estou trazendo para você a história de Jó, que mesmo com dificuldades, porque não foi nada fácil ele suportar tudo aquilo, mas no fim era uma prova e ele não sabia. Você já ouviu diversas pregações que Deus havia dito para o diabo: observaste o meu servo Jó. Você sabe da história. E o diabo desafiou a Deus, porque Jó só era abençoado porque Deus dava tudo para ele. Então, sem que Jó percebesse ou soubesse, aquilo era um teste, aquilo era uma prova. Deus restaurou a vida de Jó, e agora ele está dizendo: hoje os meus olhos te veem. Ele está dizendo: eu me arrependo no pó e na cinza de todas as palavras que eu disse antes. Para terminar aqui, veja, antes ele, de uma forma nervosa, falou algumas besteiras, mas em nenhum momento ele desviou-se da fé, em nenhum momento ele culpou a Deus, em nenhum momento ele desistiu da fé. Ele falou muitas coisas ruins em relação a ele, a vida dele, mas em nenhum momento nunca falou que a culpa era de Deus, nunca falou que Deus havia abandonado, nunca havia falado que iria desvanecer da fé. Não. E foi exatamente por isso que Deus o abençoou. Nós vamos orar agora. E se você se uma planta cortada, você que se sente dessa maneira, para mim estou chegando ao fim. Você está vivendo em um período de fé fragmentada. Não desvie da sua fé e não murmure. Deus vai mudar a sua história. Nós vamos orar agora. Então você que chegou agora, para aí um pouco o que você está fazendo, liga o teu pensamento no trono da glória de Deus e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, neste momento de oração eu subo neste altar para a oração das 18 horas.
do outro lado, homens e mulheres de Deus, pessoas que estão clamando comigo agora por restauração, restituição. São pessoas que estão vivendo momentos terríveis, perderam tudo. Pessoas perderam o emprego, pessoas perderam seus bens, pessoas perderam a sua saúde, sua paz, pessoas perderam tudo aquilo que conquistou com muito suor. Ouvindo hoje essa palavra, Senhor, de alguém que está com a sua esperança arrebentada, o Senhor mudou a sorte de Jó, e eu venho te clamar nesse instante: ajude, Pai, a essa pessoa que tem dificuldades de continuar na fé, tem dificuldades de continuar te servindo, porque quando olha ao seu redor, só vê perdas. Há muitos que dizem assim: por que eu não vejo o milagre? Por que eu não vejo logo uma mudança? Há pessoas que estão sendo consumidas, Senhor, pelas lutas, pelas tribulações, mas a tua palavra diz que tudo está no seu controle. Então eu oro para que o fortalecimento venha, que a solução para cada problema, seja ele qual for, esteja ele em qualquer estágio, o Senhor pode pôr a sua mão e dizer: pare. O Senhor pode estender a sua mão e transformar essa situação ruim em uma situação de bênçãos e de vitórias. Oh Senhor, eu oro aqui por nomes e pedidos de todas as pessoas que concordam comigo nesta oração nesse momento. Tem gente orando em casa, tem gente orando no trabalho, tem gente orando, Senhor, com boletos, com a carteira profissional, com currículos, com a chave do trabalho, dizendo: Senhor, eu preciso de um socorro. E eu clamo pela infinita misericórdia do Senhor: alcance agora todas as pessoas e traga paz, traga alegria, traga prosperidade, traga solução para este problema cansado. Oh Senhor, abre portas. Eu estou orando agora para que portas se abram sobre a sua vida. O milagre de Deus alcança você e você vai testemunhar para a glória de Deus. Você também terá uma experiência. Eu servia ao Senhor por ouvir falar, mas agora eu tenho uma experiência com Deus. Um Deus que abre o mar, um Deus que derrota o inimigo, um Deus que faz justiça, um Deus que levanta a vida do seu povo. Levante as suas mãos, diga: eu tomo posse da minha prosperidade, diga: eu tomo posse da minha vitória, em nome de Jesus. Diga amém, amém e graças a Deus. Portas estão sendo abertas. Estou apontando as orações para você e agora, tá bom, pessoal? No nome do Senhor Jesus. Se você crê, então toma posse. Não desista, continue lutando e acreditando no Senhor. Deus está agindo ao seu favor. Tá bom, pessoal? Quero convidar vocês para estarem conosco. Nesta quarta-feira, nós teremos a Santa Ceia do Concerto com Deus. Eu quero convidar você, esteja conosco, 12h, 15h, às 7h da noite, aqui na nossa sede de Fortaleza, na Avenida Imperador 260, aqui no centro de Fortaleza. Não falte no culto da Santa Ceia do Concerto. Tá bom, pessoal? Se você ainda não é um coluna da obra de Deus, seja um coluna, seja um dizimista. Hoje estamos fazendo oração para a prosperidade. Não há bênçãos financeiras sem fidelidade a Deus, pessoal. Você quer colher, tem que plantar, certo? Abençoe a obra do Senhor, seja fiel nos seus dízimos, seja fiel nas suas ofertas, e Deus vai te abençoar poderosamente. Se ficou alguma dúvida, então me chama aqui pelo WhatsApp 8937-1962, tá bom? Uma boa noite, Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus.